surgiu como uma alternativa para a lavagem tradicional, na qual a água é usada como meio de enxágue e parte do processo. Júnior, quais são as técnicas para a lavação a seco? Lavação a seco é muito simples, tá? Pelo que o pessoal fala e comenta. Usando os produtos corretamente, né, do modo certo. Por que lavar a seco e não a comum, a normal? Primeiro eu falo da questão da economia de água. Hoje a gente, para lavar um carro com mangueira, né, o pessoal lava o carro com mangueira, uma média de 400 litros de água a gente está gastando, né? E a jato mede 250 a 300 litros de água. E lavação a seco tu não gasta nada. Então a vantagem da lavação a seco é que tu cria no carro uma película protetora e contra os raios UV, contra a maresia, chuva ácido, contra aquelas foligens que o carro exposto ao tempo, a chuva, principalmente a maresia, carro de praia, né? Ele cria uma foligem que depois tu não consegue tirar. E tu aumenta a durabilidade da lataria. Existe também um preconceito das pessoas de que a lavagem a seco pode arranhar? Lavagem com água também arranha, tá? A gente tem um procedimento aqui que eu deixo bem claro para o cliente quando vem lavar o carro. Então, no modo errado, pode, claro, com anel no dedo, pode lavar o carro com água, lavação com água. Então, a lavação a seco, o nosso produto ele suspende as partículas das sujeiras, aonde a sujeira não tem mais atrito com a lataria, né? Usando corretamente um pano de microfibra, aonde ele consegue absorver a sujeira e não ficar na superfície do pano. Na lavagem de carros, utilizando-se água para enxágue, pode ser desperdiçados até 500 litros de água a cada automóvel lavado. Do modo tradicional, com água, lavado o carro a mangueira, a gente gasta até 400 litros de água, tá? 400 litros. E a jato de 250 a 300 litros, né? Lavação com jato. E o nosso método de lavação a seco gasta-se até 500 ml, porque eu tenho que fazer a diluição com o produto. Então um pouquinho de água eu vou gastar para poder diluir, porque o produto vem concentrado, né? Mas comparando a lavação tradicional, não chega a 1%. E quais são os produtos utilizados? A gente usa aqui uns panos de microfibra que tem que ser específico, tá? Porque um pano de microfibra, ele adere à sujeira e não fica na superfície. Porque se eu pegar um pano normal, aonde arranha o carro devido ao método errado, entende? Por isso o pessoal arranha o carro. E a gente usa normalmente como qualquer lavação. Pretinho de pneu, silicone, então limpa vidros, tem alguns tradicionais de mercado, a gente usa um específico aqui. A nossa cera, que é uma cera de carnaúba, que é a tradicional, que é muito boa, entende? É aspirado normalmente. Então, assim, o processo é igual a uma lavação normal, só que, claro, não é usado a água especificamente. E uma dúvida que deve ser de muitas pessoas é o porquê que não é utilizada a água. Nosso produto ele não precisa de água especificamente, porque na concentração dele, ele tem um produto biodegradável, que ele cria essa flotagem, ele suspende as partículas das sujeiras e é onde a gente consegue remover facilmente com uma flanela de microfibra. E o carro ele precisa estar na sombra e com temperatura fria? Por quê? É melhor. Eu consigo fazer com os dois, mas a gente sempre orienta a fazer na sombra. Por quê? O carro com a lataria muito quente, como é borrifado, ele vai evaporar muito rápido quando eu vou fazer a aplicação do produto, né? Mas de preferência a gente faz na sombra. Na roda também? Na roda a gente faz toda uma limpeza na caixa de roda, no aro a gente usa o nosso produto para poder dissolver a sujeira com material de trabalho, né, para a gente estar fazendo a limpeza. Mas tudo sempre, como eu te falei, nada utilizado água aqui. E quanto tempo dura uma lavagem a seco? Confesso que ela é um pouquinho mais demorada. Como ela é mais cheia de detalhes, é feito por partes, né, ela é um pouquinho mais demorada, mas a eficácia dela é bem melhor do que a tradicional.